Bom dia, esse é mais um projeto Comece Bem o Seu Dia, um projeto devocional da nossa família para sempre, direto para a sua casa. E olha, hoje eu quero falar com você nessa devocional sobre piedade. Sobre piedade. O que é? O que vem a ser o que vem a ser piedade? Que sentimento é esse de piedade? Que sentimento é esse que a gente fala dele? Você sabe que no dicionário, piedade eh, vem falar sobre algumas coisas. Piedade é dos atributos de piedade, vem falar sobre a demonstração de amor. Uma das, das vias da piedade é a demonstração do amor, é a demonstração de afeto. Então, a piedade é, mora e a piedade é exercida quando nós mostramos o amor por uma pessoa, por uma questão. Às vezes, ter a piedade é você olhar e ter um amor em que você não está vivendo aquela situação, mas você tem piedade por aquela pessoa. Tá aí algumas pessoas que ajudam, são pessoas piedosas. Então, a piedade é uma situação que nós podemos enxergar na Bíblia também, em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 5. Tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afaste-se. O versículo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo, ele fala muito sobre esse sentimento, sobre esse gesto de demonstrar a piedade. Mas a piedade, ela não é como uma roupa que você veste. A piedade, ela não pode ser um, 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 um objeto que você veste, ora tem e ora você não tem. Então, o 2 Timóteo 3,5 fala: tendo aparência de piedade, mas não negando o seu poder. Afaste-se deles também. Você sabe que é fácil parecer piedoso? Você sabe que é fácil demonstrar-se piedoso? Você sabe que é muito fácil você demonstrar que você é uma pessoa piedosa com alguém que precisa de um perdão, com alguém que precisa eh, eh, de uma ação que depende de você para com ela. Sabe que é fácil você parecer uma pessoa piedosa? Difícil, difícil, difícil é você ser uma pessoa piedosa na íntegra do sentimento da piedade. Você sabe que para ser uma pessoa piedosa você precisa ser transformado? A transformação, ela é uma via que você precisa passar para que você possa falar sobre a atitude da piedade. Então, a piedade é, é um tema muito difícil de se falar, porque você precisa conhecer bem as pessoas, você precisa conhecer bem a pessoa para você saber se ela está sendo piedosa ou ela está tendo uma aparência de uma pessoa piedosa. Sabia que podemos vestir uma roupa certa, podemos falar a linguagem certa, podemos ocupar os lugares certos e ainda assim estar desconectados da origem que é Cristo? Você sabe que podemos fazermos tudo certo e estarmos desconectados do sentimento real, da, do sentimento verdadeiro? Então, o parâmetro de uma piedade não é estar dentro de uma igreja. O parâmetro de uma piedade não é se organizar em uma organização é, é, de um governo, estar dentro de uma organização. Não. A piedade é você exercer a piedade, não importa aquilo que você é, está carregando, ou seja, no emblema de uma roupa, seja numa. Não, é você ser piedoso com alguém, é você pensar que alguém possa estar precisando de algo, que isso dependa de você.
Então a piedade, ir à igreja, não é viver uma vida piedosa. Falar de Deus é muito mais do que ir e vir de um local, de uma estrutura. Julgar os outros sem examinar, examinar, julgar a outra pessoa sem examinar a si próprio é você ser uma pessoa hipócrita de não olhar para si primeiro, dizendo assim, olha, precisam ter isso, e você não olha para você mesmo. Você sabia que aonde há uma transformação genuína, onde há um exercício da piedade, ali há uma transformação? Porque a piedade não é algo que você pratica é, naturalmente nas situações do dia. É algo que você vai exercer com frutos que você vai demonstrar tendo mediante a transformação que você teve na sua vida. Ou seja, num outro momento da sua vida, você não era uma pessoa piedosa. Você era uma pessoa que não olhava para isso. Você era uma pessoa que não tinha esse olhar. Mas quando você é transformado por Cristo e você é alcançado pelo amor de Cristo, o sentimento ele começa a aflorar na nossa vida. E aonde há uma transformação, precisa haver frutos. Aonde há uma transformação, precisa ter um caráter moldado. Aonde há uma transformação, a integridade ela precisa ser preservada em Cristo. E é aí que os nossos sentimentos mais verdadeiros começam a aparecer. Então a piedade é uma situação que precisa ser verdadeira na sua vida em todos os momentos. Ou seja, quando na igreja, quando no seu trabalho, existe uma situação de alguém falar: olha, nós estamos juntando, nós estamos arrecadando um agasalho, uma roupa de frio para nós doarmos nesses dias frios que tem sido feito. Olha, nós vamos fazer uma ação de um cachorro-quente, de uma sopa na rua, para as pessoas que estão em situações desfavorecidas e de desabrigo. Você que tem um coração transformado, um caráter moldado por Cristo e é uma pessoa piedosa, você vai se compadecer desse pedido. Então a presença de um sentimento piedoso, ele não pode ser um sentimento que você finge. Ou seja, esse sentimento, ele vai revelar o que é realmente verdade dentro de nós. Então a expressão de piedade aqui no livro de segunda carta do apóstolo a Timóteo vem falar sobre isso. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias perigosos e tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmo, pessoas que não olham para o próximo. Carta de segunda, carta de Timóteo, já fala isso. Pessoas que amarão a si mesmo, não olharão para os lados, fecharão os vidros do seu carro e andarão em linha reta, sem olhar para quem está realmente precisando de uma ajuda, e que você pode sim comprar um salgado, e que você pode sim dar 1 quilo de alimento, pode sim. Você que tem essa prática de ajudar financeiramente no sinal, talvez aquela pessoa seja sim uma pessoa que está precisando. Seja sim uma pessoa. Ah, mas eu vou dar o dinheiro e ele vai se drogar com aquele dinheiro. Meu querido, não cabe a você esse domínio. Não cabe a você. Mas eu sei que uma alma piedosa é uma alma generosa, é uma alma que abençoa. Então, a Bíblia já nos fala que nos últimos dias virão homens amantes de si mesmo, avarentos, avarentos. Homens presunçosos, orgulhosos, blasfêmios, desobedientes, de pais e de mães, pessoas ingratas, profanas, pessoas sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigo daqueles que são bons, traidores, obstinados,
soberbos, mais amantes dos prazeres do mundo do que de Deus. Aí vem o versículo que nós lemos, tendo aparência de piedade. Não tenha uma aparência de algo correto, sendo algo errado dentro de você. Aquele que é piedoso, ele tem o sentimento de piedade sem olhar para quem, sem olhar para o quê. Que Deus possa te abençoar nesse dia, nessa tarde, nessa noite. Esse é um projeto devocional. Comece bem o seu dia. Não saia desse vídeo, meu querido, sem curtir, sem compartilhar. Que Deus abençoe o seu dia, a sua tarde, a sua noite, no nome de Jesus.